Eu quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos, especialmente todos os nossos alunos da nossa EBD, Escola Bíblica da Assembleia de Deus, que todos os domingos pela manhã estão estudando as nossas lições. E nós queremos, nesse dia, estudar sobre a lição 2 desse quarto trimestre do ano de 2020. Está aqui a nossa lição, nossa revista, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Convidei para estar conosco nesta lição, para nos ajudar a comentar ela, o professor Josias, que trabalha conosco. É uma alegria te receber, professor Josias, nessa lição, para que nós possamos junto trazer aqui aos nossos irmãos comentário, uma síntese, claro, dessa lição, que é a lição 2, quem era Jó? Quero iniciar utilizando o pastor Josias, que é o nosso professor, para trazer a sua saudação a todos os irmãos. Glorificado seja para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para mim, pastor, é uma satisfação e uma honra estar ao seu lado aqui nesta oportunidade. Muito bem, uma alegria nossa, professor Josias. A lição 2, que nós estudaremos agora no próximo domingo, é quem era Jó. O texto áureo está baseado no primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A verdade prática dessa lição diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe são 5 versículos, os 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Jó. Vou ler aqui para os irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava-se de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Essa lição, esses 5 primeiros versículos, é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os cristãos. Então, meus irmãos, aqui nessa lição de Jó, ela é dividida em 3 tópicos e seus subtópicos. E eu quero falar um pouquinho primeiro sobre o primeiro tópico, que vai falar sobre um homem de caráter irretocável, íntegro e sincero, é o versículo 1. Se nós observarmos, Deus começa a falar sobre Jó, primeiro falando quem era Jó, depois o que Jó tinha. Porque para Deus primeiro vem quem somos, para depois ter o que nós temos. Ele tinha um caráter, ele era íntegro e sincero. Aqui nós aprendemos que o caráter define o que uma pessoa é de verdade. O que é caráter? Poderíamos aqui tecer vários comentários sobre caráter, mas caráter é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Caráter é aquilo que nós somos quando estamos em frente ao computador.
Caráter é aquilo que nós somos na ausência das pessoas. Isto é caráter, como nos define. E ela é uma virtude, ela é vista, né, a partir dos valores que governam a nossa vida interior. Demonstra o caráter. E as pessoas que têm o bom caráter são pessoas que têm uma boa índole, um bom sentimento, seus valores são valores especiais. Agora também existe o mau caráter, né, que define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, as pessoas de bom caráter e de mau caráter. Nós vivemos uma geração, professor Josias, que ela dá muita importância a carisma do que o caráter. Mas o caráter vale mais do que a carisma. Tem pessoas que são agradáveis a gente estar junto. E tem pessoas que dizem assim, eu gosto de estar com fulano, ele é engraçado, né? Ele é divertido. Tudo isso tem seu valor, tem sua importância, mas mais vale o caráter do que a carisma. Dê mais importância para o caráter do que para a carisma. Jó, ele era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. O professor Josias fala um pouquinho para nós sobre esse primeiro momento. Pegando um pouquinho, pastor, o viés assim, da localização da pessoa de Jó, só para... Isso não é questão espiritual, mas é uma questão importante, histórica. Ele era um edomita, era descendente de Esaú. E numa terra em que Esaú tinha conquistado, se misturaram os povos ali, e ele vivia lá. Aí Edom, não sei se porque a terra era vermelha, uns pensam que a terra era vermelha, outros já designam que seja por causa que o guisado que ele comeu era de cor vermelha, e outros porque ele era ruivo. Ele era dessa região ali ao sul de Israel. Ele teve 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, primeiramente. Na verdade, ele teve ao todo 20 filhos, mas esse era Jó. E como o pastor está falando, o caráter é isso aí, o resultado das nossas escolhas, aquilo que nós somos a qualquer momento. O que a gente vai crendo, fazendo, pensando ao longo da vida, isso vai forjando o nosso caráter. É importante verificar que o caráter ele tem possibilidade de ser forjado ao longo de toda uma vida. Aqui está a esperança do Evangelho, porque a nosso temperamento e a nossa personalidade, eles não alteram, eles só são de uma forma ou de outra de acordo com o que nós escolhemos vir e fazer. E é por isso que o Evangelho ele existe, porque a gente pode mudar o caráter da gente. Mas o Jó tinha esse caráter irretocável, como o senhor falou. Era uma coisa extraordinária a vida desse homem como exemplo para todos nós. Jó também ele era um homem sem pecado. Como é que seria isso, sem pecado? O que é? Nesse sentido, irmãos, os primeiros versículos do livro, eles possuem vários adjetivos que descrevem, além do caráter de Jó, também descrevem que Jó, ele era um homem sem pecado. Mas nós vamos voltar a esse tema na sequência da lição, sobre o que é ser sem pecado. Mas só para reforçar aqui o caráter de Jó. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó 2:3. Deus dando próprio testemunho do caráter de Jó. Então Jó tinha um caráter irretocável. Agora ele era também íntegro. Íntegro vem de inteiro, né? E nós podemos afirmar que Jó ele era sincero nas suas intenções e também nas suas afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Isso que era Jó. Ou seja, ele possuía um sentido inocente, um sentido sem culpa. Jó, ele era um homem íntegro e ele tinha as boas intenções. E, na verdade, nós podemos até errar, mas a motivação das nossas ações vai ter um valor e um peso muito grande diante de Deus. Porque às vezes nós podemos errar, mas com a motivação correta. Às vezes nós fizemos coisas certas com a motivação errada. E às vezes nós erramos com a motivação certa. Mas eu quero dizer para você
que todos nós podemos errar, desde que não seja o erro intencional, proposital. A motivação tem que ser a motivação correta. O segundo subtópico vai dizer que Jó era reto. Jó não se dobrava, ele era reto. Jó, ele tinha uma vida, não se curvava. Jó não se dobrava para lado nenhum, literalmente não entortava. Isso quer dizer reto. Ele também era um homem reto. Tem um sentido de alguém justo, de alguém direito, né? Quando traduziam do Antigo Testamento do hebraico para o grego, essa palavra foi traduzida como ameptos, que quer dizer reto, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, ele era justo, reto, direito e irrepreensível. Esse era o caráter de Jó. Pastor Josias. O senhor falou muito bem na sinceridade, que às vezes a gente erra, querendo fazer a coisa certa, às vezes o Jó ele tinha essa qualificação de ser sincero e reto. Quer dizer, sincero, reto porque ele fazia as coisas corretamente com as pessoas e com Deus. Quer dizer, ele não se desviava dos princípios que ele tinha. E qual é a diferença entre reto e sincero? Exatamente isso. A pessoa reta faz o que deve ser feito. Sincero, porque ele não fazia com segundas intenções. Quer dizer, a motivação que o pastor aqui falou, o objetivo dele ser reto, porque às vezes a gente é reto, faz tudo certinho para ganhar barganhas, para ter vantagens, para ser aplaudido, para ser considerado. Ele era reto, mas a sua intenção era legítima. Ele queria agradar a Deus e fazer as coisas certas diante das pessoas. Retidão e sinceridade têm essas características. Terceiro subtópico vai falar temente a Deus e desviava-se do mal. O comentarista vai dizer, Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Primeiro, temer a Deus não é ter medo de Deus. Isso é importante nós destacar. Temer a Deus é fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é temer a Deus. É louvar a Deus. Tem pessoas que servem a Deus de medo. Mas não devemos ter medo de Deus. Deus é nosso Pai amoroso, Deus é nosso Pai generoso. Porém, irmãos, nós devemos se preocupar com aquilo que agrada a Deus. Temer a Deus é pensar, isso que eu vou fazer agrada a Deus ou não? Porque eu quero agradá-lo. Isso é temor a Deus. Então não é temer, é ter medo de Deus. Jó, ele era temente a Deus. E por ser temente a Deus, ele desviava-se do mal. O que quer dizer isso? Que se você sabe que ali está o mal, você não vai para lá, você vai para cá. Porque você quer agradar a Deus. Porque quantos de nós, às vezes, temos oportunidades de fugir, né, daquilo que desagrada a Deus, mas não, nós caminhamos em direção. Mas Jó me ensina a nós que nós devemos agradar a Deus, e agradar a Deus é, Senhor, esse caminho é um caminho que vai te desagradar, então eu vou sair desse caminho, vou para outro caminho. Isso é temer a Deus. Jó é descrito como alguém que temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é temer a Deus. Isso nos traduz uma ideia de alguém que presta reverência a Deus. Esse é o temor a Deus, reverência a Deus. Ou seja, tudo que nós fizemos na vida, meus irmãos, nós temos que pensar, isso agrada a Deus ou não? Quando nós fizemos as coisas aleatoriamente, sem pensar em Deus, é porque não estamos dando importância para Deus. Então, querido irmão, querido amigo, você está nos assistindo nessa lição, devemos aprender com Jó, desviar-se do mal. Desvia-se do mal, que traduz a ideia de alguém que evitava o mal. Cuide, né, para que você possa evitar o mal. Esse subtópico, pastor Josias? Nessa mesma linha do pastor, essa valorização à pessoa a quem eu amo, isso é temer. Valorização como? Tente imaginar a sua esposa, seu marido, sua namorada, a pessoa que você mais ama. Você não tem medo dessa pessoa, você teme em feri-la.
em magoá-la, em deixá-la triste, em perder a confiança dessa pessoa. Você quer ter ela sempre ao seu lado, então você vai fazer o melhor por essa pessoa. Isso é temer a Deus, fazer o melhor para agradar a Deus, não por medo dele, mas para que ele não se distancie, para que a gente consiga manter uma relação íntima e pessoal com ele. Encerrando então esse primeiro tópico que nós tivemos, que nós falamos, quero dizer para você, destacando o caráter. Quem era mais forte? Sansão ou José? Sansão, ele era mais forte fisicamente, mas José era mais forte no caráter. Tanto é que Sansão teve um fim trágico e o fim de José foi diferente. Por quê? Porque a força de José estava no caráter. Guarde isso. Segundo tópico dessa lição, que é dividida em 3, professor Jesus, vai falar sobre um homem sábio e próspero. Veja bem, o homem sábio e próspero. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó, ele distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. E a Bíblia afirma que Jó era maior que todos os do Oriente. Vejam bem, um conselheiro sábio, diz o primeiro subtópico desse segundo tópico, que é o homem sábio e próspero. Eu li uma expressão um dia que dizia se referia a alguém muito rico financeiramente. E dizia o seguinte: fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Porque prosperidade, nesse mundo capitalista que nós vivemos, e o capitalismo às vezes um tanto selvagem, né, desenfreado, faz com que prosperidade para as pessoas seja sinônimo de riqueza, de cifrões. Mas não, à luz da Bíblia, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro pode ser um dos integrantes da prosperidade. Deus prospera também financeiramente as pessoas. Mas quando a Bíblia fala prosperidade, não está falando que o fulano é rico. Então Jó, ele era muito mais próspero do que rico. Porque a riqueza de Jó não baseava-se somente no seu grande patrimônio que ele tinha. Não, ele era um homem próspero, né? E ele era um homem rico também. O texto vai dizer que o subtópico, ele é um conselheiro sábio. Jó tinha uma sabedoria muito grande. Ele era um conselheiro sábio. E há pessoas que têm essa capacidade, né? Que têm uma ótima palavra para nós. Porque tem pessoas, como eu já disse, só tem riqueza financeira, mas não tem nada a mais. Jó foi um homem sábio, rico e próspero. E a Bíblia afirma que Jó era maior que todos do Oriente. Os do Oriente, lá Jó 1:3. Esse maior do que todos do Oriente, maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, não. Não. Jó, ele era maior, especialmente na sua sabedoria e também no seu caráter. Porque conhecimento, todos nós podemos adquirir nas classes escolares, nas faculdades, nos livros, isso é o conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Sabedoria vem de Deus. Estudiosos eles destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa naquela região. Por isso que ele era considerado o maior daquela região. E eles ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais que expressava em provérbios, canções e histórias. Isso era o destaque da sabedoria de Jó. Isso fazia dele um homem proeminente. Fazia de Jó um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência, inclusive, em busca de conselhos de Jó. Lá em Jó 29 e 21 vai falar o seguinte: os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho depois que eu falava. Eles nada diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Então Jó, ele era um homem sábio,
ele era um conselheiro sábio. Professor Josias. Num de nossos cultos aqui, um irmão estava dirigindo culto simples, uma pessoa simples, fiel a Deus, que a gente aprendeu a amar ele já há muitos anos. Ele disse: eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu sou feliz. Quer dizer, a base da felicidade não está nas riquezas. Paulo disse: eu sei ser rico, eu sei ter abundância. Paulo veio de uma família rica, ele era de uma família próspera. Depois perdeu tudo quando se converteu ao evangelho, foi gastando com as prisões para ter um pouco mais de liberdade. Mas sei também viver na pobreza. A sinceridade, a fidelidade, a retidão, a sabedoria de Jó não estava nas riquezas que ele possuía. Ele era sábio também na riqueza e foi sábio quando perdeu tudo. Durante aproximadamente 40 anos foi o sofrimento de Jó. Ali nesse sofrimento ele teve sabedoria. Ele soube se conduzir diante de Deus. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Ele foi sábio em temer e amar a Deus. Muito bem. Segundo subtópico do tópico 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Olhe bem, ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, ou seja, ele tinha uma indústria tecelã. Ele tinha 3.000 camelos, ou seja, Jó tinha uma transportadora. Ele tinha 500 jumentas, ou seja, indústria de laticínios. E o leite da jumenta, ele é um leite que hoje vale em torno de R$ 25 o litro. A perspectiva de que o país da China, empresário da China, da Inglaterra, invistam no norte do nosso país para criar jumenta, para produzir leite da jumenta. O queijo do leite da jumenta, ele chega a custar até R$ 3.000. Vejam o potencial que era Jó. Era um grande próspero financeiramente. Ele tinha todos esse patrimônio. E sabe o que é que mais me encanta? Nós lemos no versículo anterior que quando Deus vai se referir a Jó, ele não se refere a Jó como o homem maior do Oriente, não se refere a Jó como o mega empresário, o poderoso Jó. Ele não faz referência a Jó pelo que Jó tinha, pelo patrimônio. Mas Deus, quando se refere a Jó para Satanás, diz assim: tu tem visto o meu servo Jó? Porque para Deus, irmãos, o que torna um homem grande é o sentimento de servir. Até porque todos nós fomos feitos por Deus para servir. E tem um adágio aí que diz que quem não vive para servir não serve para viver. Deus olhava para Jó, mesmo sendo próspero, poderoso Jó. Ele é o meu servo. Porque para Deus o que mais valia era a relação que ele tinha com Jó e a relação de Jó com Deus. Um homem próspero. Aqui nós podemos ver, pastor, hoje, fazendo uma média das riquezas de Jó, ele tinha aproximadamente 21 milhões de patrimônio nesta época, anterior à prova dele. É um patrimônio muito grande. Que dobrou depois que ele venceu a prova, passou para 42 milhões. Dobrou, valor muito grande. Terceiro e último subtópico do segundo tópico é uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família e seus negócios, e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Olhe bem, esse segundo e último subtópico, terceiro, uma prosperidade baseada no ser, Jó, ele possuía esse grande patrimônio, e uma bela família. Jó entendia que o maior patrimônio para ele era a família. E ele cuidava dos seus. E a Bíblia vai dizer: aquele que não cuida dos seus
negou a fé e é pior do que o infiel. Cuide dos teus. Jó, sinônimo de prosperidade para Jó, era ter uma bela família. E essa família, ela vivia em harmonia. O texto vai contar que seguidamente eles faziam festas. Essas festas, a Bíblia não diz que era festa regada a bebidas, a depravação, não. Eram festas familiares. Ou seja, a família vivia em harmonia. A prosperidade de Jó maior era ter um lar que era acolhedor, convivia. E Jó, como sacerdote, ele todo dia, ele oferecia a Deus holocausto, um por cada filho, porque ele intercedia, ele buscava a Deus pelos seus filhos, porque ele era o sacerdote da sua família. Então você, meu irmão, você que está me assistindo, você que vai ter acesso a esse vídeo, saiba que a tua família é o maior patrimônio, é o maior valor que tu pode dar. Dê atenção para a tua família. Tire momentos para a tua família, para a convivência. Crie um ambiente familiar agradável dentro de casa. Crie momentos, agradáveis e também tempo de qualidade com a tua esposa, com os teus filhos. Porque tudo passa, mas a tua família é a tua maior prosperidade. Jó tinha isso, porque ele entendia que a maior prosperidade está no ser e não no ter. Não no ter, porque os patrimônios, os bens, podem tudo passar. Mas se você estiver uma família solidificada e, acima de tudo, você fazer com que a tua família sirva a Deus. A Bíblia vai dizer, ensina o menino no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, não é apontar o caminho, mas é ensinar no caminho, é você caminhando com a tua família, no caminho de Deus. E mostrando, meu filho, é assim que anda, aqui que funciona, assim que é fazer a vontade de Deus. Então ensinar a família no caminho, caminhando junto. Considerações, pastor Josias, sobre o nosso último subtópico do segundo tópico. É exatamente isso. O Jó, ele fazia um papel semelhante ao de Jesus, naturalmente, que como homem, nas suas limitações, até onde ele poderia ir, ele oferecia a Deus suas orações, sacrifícios pelos filhos. Ele tinha essa intenção de que, se por acaso algum filho tivesse ofendido a Deus, ferido, por causa da alegria da festa, feito alguma coisa que não agradasse a Deus, o seu jejum, a sua consagração, o seu sacrifício era intencional de que Deus não levasse em consideração os erros dos filhos. Então aí está o papel também do chefe de família, do sacerdote da casa, de estar protegendo a família espiritualmente. Jó fazia isso. Isso já vem o primeiro subtópico do terceiro tópico, que vai falar sobre a família especificamente. Um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó vai dizer, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Aqui Jó dava importância à sua família, cuidava da família. E nós precisamos, quero retomar esse tema. Nós vivemos num momento muito de dificuldade da família. Olha bem, quantas violências domésticas. Infelizmente, nessa pandemia, se agravou muito, a violência à mulher, especialmente. Temos tido aí um acréscimo, inclusive, muito grande de divórcio após pandemia. Por quê? Porque se agravou, se agigantou os problemas dentro de casa. Quantas mulheres sendo vítima de violência física, violência sexual, e muitas delas perdendo a vida. Por quê? Porque não tem um ambiente familiar propício para a convivência. Quantos filhos que não querem mais estar em casa? Quantos adolescentes já começam a entrar para o caminho das drogas? Por quê? Porque o ambiente da casa é desagradável, é desconfortável. O filho pródigo, quando foi embora, ele não estava valorizando o que tinha tudo em casa,
mas quando ele estava lá se sentindo sofrendo, sentindo só, abandonado, ele lembrou que tinha um lar que um dia acolheu bem ele, e ele desejou voltar para casa. Quero dizer para você, pai e mãe, que o ambiente familiar da tua casa seja um ambiente tão acolhedor, tão agradável, que se porventura alguém queira um dia sair, ele sinta vontade de voltar, de estar na tua casa, porque você cria esse ambiente agradável para eles. O ambiente aqui ele é descrito de uma família em harmonia, que de forma feliz festeja a vida. Né? De forma alguma, o texto aqui eu já citei que ele sugere dissoluções, ou bebedices, ou licenciosidade nessas comemorações. Não, eram confraternizações feitas em ambiente de família. Então, meu irmão, cuide da tua família, trate bem a tua esposa. Né? A Bíblia diz, tudo que vós quereis que os homens façam, façai-os primeiro. Você quer que a tua esposa seja uma rainha? Trate-a como tal. Você quer que o teu esposo seja um rei em casa? Trate como tal. Como um príncipe, trate como tal. Você quer que teus filhos sejam bênção? Pois trate como tal. Crie esse ambiente dentro da tua família. Na verdade, esta pandemia, pastor, veio salientar aquilo que nós somos de fato. Ela veio trazer à prova as nossas relações. Porque eu lembro 2 exemplos que eu tenho. Tenho uma amiga, uma senhora com seu marido, são meus amigos, que quando o filho foi casar, um dia a gente estava fazendo um grupo caseiro de oração na casa dela, ela começou a chorar, que ia convidá-lo a fazer qualquer tipo de chantagem para que ele não saísse da casa, porque a casa ia ficar vazia. O que aconteceu? Ele saiu, naturalmente casou, foi para sua casa com sua esposa, e a casa ficou vazia, 2 estranhos ali, que não se conheciam, porque todo o cuidado que estava sendo devotado do casal, de um como de outro, era para o filho. E eles viveram como estranhos, quando tiveram que se deparar foi difícil. E um amigo meu também, especial, um professor universitário, ele, depois de alguns anos casado, a mulher com problema, enfim, porque ele não parava em casa, trabalhava manhã, tarde e noite, dando aula. Ele se aposentou, e os 2 decidiram, agora nós vamos ser felizes, e decidiram viajar para Florianópolis. Passaram 30 dias lá, quando voltaram se divorciaram. Porque não viviam como família, não viviam juntos. Não é só pelo tempo que ele passava no trabalho. A qualidade de vida dentro de casa deve ser estruturada no amor, deve ser estruturada nessa relação do ser humano com Deus. Quando há essa relação com Deus, as coisas funcionam. Invista na tua família, é o teu maior patrimônio. Todas as demais coisas vão passar e a vida vai levar você ao seio da família novamente. Eu tenho dito para os seus dias que a vida é como uma roda. Nós iniciamos como base a família, vamos adquirir nossos sucessos, nossas conquistas, mas a vida vai dando a volta e no final da vida tu volta para o seio da família. Os teus grandes amigos, o teu sucesso, a tua popularidade, tudo vai passar, mas a tua família vai estar lá te aguardando no final da tua vida. Então, invista na tua família. Segundo subtópico do terceiro tópico, um homem de moral e piedade. Um homem de moral e piedade é o segundo subtópico. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Olhe bem, Jó foi um homem que possuía, além dessa forte moralidade e uma sólida espiritualidade, era um homem piedoso. Né? Além desse caráter, o texto declara que ele tinha uma vida piedosa para as pessoas. Faz questão de ler Jó 1:5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era piedoso, porque ele era o sacerdote da casa. O que é sacerdote? É aquele que apresentava o povo a Deus. Tu é o sacerdote da tua casa, é tu que apresenta o teu povo, ou a tua família a Deus. Através do quê? De oração, orando.
Às vezes, e eu estava observando, pastor Josias, que em grande parte são as mulheres as sacerdotisas das casas. O que deve ser também, deve ter importância, claro. Mas por que às vezes as mulheres tomam frente e ser elas as sacerdotisas da casa? Porque o homem não toma a posição de sacerdote. Mas você é o sacerdote, aquele que deposita orações a Deus para os seus filhos, para a sua família. Você que cuida do nível espiritual da família. Você que investe na espiritualidade da tua família. Então Jó, ele era um homem piedoso. E essa piedade, ele está presente não apenas nos primeiros capítulos de Jó, não, mas em todo o livro. Porque é comum nós fazermos propósitos, né, e durar os primeiros meses do ano. Só no início. Mas nós vamos ver que a piedade de Jó não era só no início. Não era uma febre. Não. Ele tinha como filosofia de vida ser piedoso. Todo o livro de Jó vai falar sobre isso. E mesmo nos momentos de desespero, né, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos aonde? Em Deus. Não perdia o foco. Essa piedade, ela era a causa da dedicação de Jó à família. Jó amava. E agora, pastor Josias, quantos de nós, às vezes, somos tão amorosos com pessoas de fora? Somos tão educados com pessoas de fora? Somos tão devotos com pessoas de fora? Mas com os da casa, não. Eu vejo que a cultura vem mudando, né? No passado, por exemplo, os filhos pequenos nunca almoçavam na mesa com os pais, né? E foi mudando. Hoje, graças a Deus, nós entendemos que a família deve ter o mesmo valor. Todos. Uma coisa interessante que às vezes acontece de muitas mulheres, de guardar o jogo de prato novo para as visitas, a toalha para as visitas, os guardanapos, talheres novos para as visitas, né? Jogo de xícara. Nunca usa para guardar para as visitas. Não, use com a tua família. Use com a tua família. Eu já acompanhei pessoas que morreram, depois fui na casa delas e os filhos diziam, olha, a mãe nunca usou isso aqui. O pai nunca usava com nós, cuidando para as visitas. Claro, trate bem, mas a minha palavra esta manhã para você, nesse dia, nesse momento especial, é que você cuide, invista, seja piedoso com a tua família, dedique-se a ela, né? Jó, ele era um homem dedicado à família e piedoso porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Milor Fernandes dizia como são maravilhosas as pessoas que pouco conhecemos. A gente às vezes vai buscar lá fora de casa a felicidade em pessoas que a gente admira porque viu em algum momento, ouviu numa festa, no trabalho, e aí vai conviver uma semana de retiro na igreja, vai conviver um tempo, a gente vai verificar os defeitos, as falhas dessas pessoas também. Dentro da nossa família está tudo que precisamos, e Deus nos dá essa oportunidade de sermos felizes, dependendo das escolhas que nós fazemos, porque quando Deus apresentou as características de Jó para Satanás, ele não contestou. Veja a integridade que Jó tinha. Ele sabia que não podia contestar porque a vida de Jó era irretocável mesmo. Nós devemos viver a este ponto, tanto com a família, com os amigos, com as pessoas, com a sociedade, com Deus, de tal forma que nenhuma acusação seja possível chegar a nós. Nós possamos ter esse caráter profundamente ligado nas características divinas que tem Jesus Cristo. Muito bem. Chegamos então no último subtópico do terceiro tópico e se encaminhamos para o encerramento dessa nossa segunda lição do quarto trimestre de 2020, dessa lição maravilhosa que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Seja aluno da escola dominical, da escola bíblica dominical. Invista no teu conhecimento. Vou falar isso no final, no encerramento dessa nossa lição. Um homem de vida consagrada é o terceiro subtópico do terceiro e último tópico.
A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, como diz o versículo que fizemos leitura, o versículo 5 do primeiro capítulo de Jó. Como sacerdote ao seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. Jó, ele cumpria o seu papel. Jó cumpria o seu dever como sacerdote do seu lar. Jó cumpria esse ritual do culto em favor da família. Você tem que seguir o exemplo de Jó. Fazer o teu papel de sacerdote, que é aquele que intercede. Jó, ele levantava de madrugada. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico e bíblico, que é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Jó, ele priorizava Deus. Por isso que ele levantava de madrugada. Porque prioridade tu tem uma lista de prioridades, mas Deus, para Jó, estava no topo. Antes de qualquer coisa, falar com Deus. Como é que está a tua vida piedosa com Deus, de oração, de dedicação, de prioridade? Essa devoção de Jó é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto vai dizer que ele se santificava, né? E o vocábulo português, santificava, traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Então, você deve se santificar para Deus, se separar para Deus. Você deve viver uma vida devota com Deus, né? Porque uma pessoa que é consagrada, ela é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Como é que estão os teus momentos de oração? Você, quando chega na igreja, tu tem aquele 30 minutos de oração para te orar com Deus, falar com Deus? Em casa, a tua devoção com Deus em casa. Qual é o primeiro ato que tu faz depois da tua higienização pessoal de manhã? Você fala com Deus? Você ora? Você lê a Bíblia? Como está a tua vida de separação, consagração diante de Deus? Quando tu vai fazer tuas refeições? Você também ora agradecendo a Deus? Antes de dormir, você tem o teu momento para falar com Deus, agradecer pelo dia que passou, que mais um dia Deus te deu de vida, tu venceu aquele dia, agora tu vai dormir e vai precisar da bênção de Deus. Então, uma vida de consagração é uma pessoa que ora. Dedique-se em oração. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados, somos estimulados, somos provocados, né, a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Você quer saber quem era Jó, que é o título desta lição? Eu quero te convidar, não agora, depois que a gente terminar a lição, ler o capítulo 31, algumas das características morais e a última espiritual de Jó. No versículo 1 do capítulo 31, ele diz que ele não cobiçava as novinhas, quer dizer, as moças solteiras, as virgens. No versículo 9, ele diz que ele não cobiçava a mulher de ninguém. Esse era o caráter de Jó. No versículo 5, diz que ele não era falso, que ele nunca enganou ninguém para ganhar vantagem, para qualquer motivo que seja. No versículo 7, diz que ele não se desviava da integridade e não roubava, ele não cobiçava o que era dos outros. No versículo 13, diz que ele tratava os seus empregados, que ele tinha muitos, com justiça. Ele pagava o que eles mereciam, os tratava com decência. Ele tinha ciência, nesses versículos ali, de que ele e os seus empregados eram criados pelo mesmo Deus. Ele ajudava os pobres, as viúvas e os órfãos. Ele chegou até a dizer que ele os tratava como se fosse pai deles. Está no versículo do 16 ao 23. Ele tratava os órfãos, as viúvas, os pobres como se fossem filhos. Ele não dava alguma coisa que sobrava ou apenas para amenizar a sua consciência ou ser visto pelos outros. Ele dava por amor, ele supria de fato as suas necessidades. Lá no versículos 24 e 25, diz que ele não era arrogante, não era ganancioso por ter riqueza. E pelo poder que ele possuía, a esperança dele não estava no dinheiro. No versículos 26 e 27, diz que ele não buscava outros deuses, ele olhava a lua, o sol e não contemplava eles como ídolos, como deuses. Era somente a Deus que ele adorava.
Aqui no versículo 29 e 30, diz que ele nunca desejou mal àqueles que odiavam ele. Quer dizer, ele nunca se alegrou quando alguém deles tropeçou, quando alguém deles teve prejuízo, uma alegria interna, fico feliz, Deus está se vingando. Nunca pensou nisso e nunca desejou que nenhum daqueles que queriam mal a ele morressem. Não havia esse sentimento no coração dele. E, finalmente, no 33 e 34, aliás, no 31 e 32, diz que ele sempre acolheu os estranhos e desconhecidos. Ele nunca ignorou quem quer que fosse, mesmo que ele não conhecesse, de outras terras, que batessem à sua porta. E no 33 e 34 diz que ele não escondia os seus pecados como os outros faziam. Ele citou Adão. Como outras pessoas faziam, escondiam, mas ele confessava os seus pecados. Bem, Deus abençoava o Jó por causa dessas características? Não. Essas características são resultado do motivo pelo que Deus abençoava. Qual era? Jó confiava em Deus. Naturalmente que ele tinha falhas, amiga. Naturalmente que ele tinha erros. Então não era baseado nisso que Deus media e pesava Jó, mas porque ele cria em Deus, ele confiava em Deus. Vou citar de novo o que eu disse antes. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava lá semi-morto, ele estava lá 40 anos sofrendo. Ele disse, ainda que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Essa confiança de Jó em Deus, que é esse último subtópico aqui, prova o motivo pelo qual Deus o abençoava. Concluindo então a nossa lição, e eu quero crer que você, assim como eu aqui, o Sr. Josias, vai se alegrar porque é uma lição maravilhosa. Jó não morreu para nos salvar, Jó não é o nosso Salvador, mas a vida exemplar de Jó nos inspira a viver uma vida com Deus. E nós vamos destacar 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó, que é o caráter, a prosperidade e a piedade. E nós só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era, assim, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Deus abençoe você, eu quero orar por você e no encerramento falar um pouquinho também sobre o nosso Instituto Teológico. Oramos a Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do professor Josias. E eu quero orar por cada irmão, cada amigo que terá acesso a essa gravação. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Nos ajuda, Senhor, a nos inspirar em Jó, para vivermos também uma vida íntegra, reta e sermos tementes ao Senhor e desviando-se do mal. Nos abençoa, nos guarda em nome do Senhor. Amém. Obrigado. Próximo dia sairá a próxima lição, que será a lição 3 deste 4º e último trimestre desse inesquecível ano de 2020. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Também nós queremos falar sobre o nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo. Queremos que você participe dele. Vai ficar na tela, talvez na sequência aí também, o logo do nosso Instituto Teológico. Você pode ser aluno, pode fazer o curso básico e também o curso médio. Procure a nossa direção do Instituto Teológico, Gustavo Nórdolo, e com prazer nós queremos investir no teu ministério. Faça isso e Deus vai te abençoar. Obrigado pela tua atenção. Obrigado, professor Josias. Foi um prazer poder estar aqui. Para mim foi uma honra esse convite, pastor. Uma alegria. Que bom que possamos ter outros momentos como esse e assim nós cada dia mais melhorar o nosso trabalho aqui. Obrigado à equipe técnica que nos assessorou. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.